Fala, trader, beleza? Bem, nessa aula eu vou te mostrar o conceito de tendência, né? Como você vai olhar para um gráfico e conseguir interpretar, né, o conceito de tendência, ou seja, o princípio do o que que valida uma tendência, o que que é uma tendência, seja uma tendência de alta, uma tendência de baixa, o que que valida essa tendência de alta, e vou falar sobre alguns pontos importantes, como por exemplo o movimento impulsivo, o movimento corretivo, vou falar um pouquinho também sobre Fibonacci, né, o conceito básico ali de retrações de Fibonacci. Então, nessa aula, né, ao término dessa aula, você vai ser capaz de compreender, né, todos os princípios básicos de uma validação de uma tendência. E isso é muito importante porque toda a estrutura que vem depois da análise técnica, propriamente dito, ela tem como pilar central o conceito de tendência. Então, você precisa entender de forma bem definitiva, de forma profunda, o conceito de tendência, beleza? Bem, eu vou começar aqui compartilhando a tela aqui com você em alguns exemplos que eu vou desenhar na plataforma, né? E depois eu vou para alguns exemplos reais nos gráficos para ficar mais claro esse princípio, tá bom? Beleza? Bem, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Eu estou utilizando aqui a lousa do TradingView para fazer uns desenhos simples aqui sobre o conceito de tendência, tá bom? Então, o princípio de tendência ele se baseia, a grosso modo, né, segundo Charles Dow, entre a tendência primária e a tendência secundária. Charles Dow ele vai falar sobre também a tendência terciária, mas ao longo do tempo eu percebi que a tendência terciária não há necessidade de a gente ficar tão envolvido em entender o conceito de tendência terciária. Você conseguindo compreender de forma bem, digamos assim, profunda, né? O conceito de tendência primária e secundária já é o suficiente para você operar no mercado e realmente conseguir, né, ter resultados a partir desse princípio clássico e extremamente importante, que é o conceito de tendência, tá? Então aqui eu estou simulando uma tendência, tá? Nesse caso eu estou simulando uma tendência de alta, eu vou explicar sobre ela. Lembrando que depois, quando nós formos para os exemplos reais, eu vou mostrar alguns exemplos nos gráficos, mas não fique preso ao tempo gráfico que eu vou utilizar para mostrar esse exemplo. Então, o mesmo exemplo que eu mostro, por exemplo, num gráfico de 5 minutos, esse mesmo exemplo ele vai se validar num gráfico de 60 minutos, ele vai se validar num gráfico diário, ele vai se validar num gráfico semanal ou mensal. Ou seja, o mesmo raciocínio para você compreender o conceito de tendência, o conceito de validação de uma tendência, de movimento primário, movimento secundário, e a aplicação, né, de forma simplista de Fibonacci num ponto de retração de Fibonacci, ele se aplica a qualquer tempo gráfico, tá bom? Então você não vai ter problema em aplicar isso que eu vou estar utilizando como, por exemplo, um gráfico de 5 minutos, para você aplicar num gráfico diário, perfeito? Tá, bem, dito isso, o conceito de tendência primária a tendência primária é aquele movimento na qual o mercado se desenvolve na maior parte do tempo, tá? Então eu vou falar o mercado, mas você pode considerar também um ativo em especial, então ou o Bitcoin, ou a Petrobras, ou o índice futuro, ou o ouro, né? Qualquer ativo, tá bom? Perfeito? Então, quando se fala de uma tendência primária, é naquele na qual, num espaço-tempo, o mercado se desenvolve na maior parte do tempo naquela direção. Então, quando você olha para esse exemplo aqui, você tem o quê? Você tem uma tendência primária de alta, né? Onde você vê o quê? Que na maior parte do tempo ele está o quê? O preço está ascendente, ele está subindo, tá bom? Então isso aqui é uma tendência primária. Eu já vou voltar aqui de novo para trazer outros exemplos aqui para vocês. E aí você tem também o oposto à verdade, que é o conceito de uma tendência primária de baixa, ou seja, quando o mercado ele passa a maior parte do tempo se desenvolvendo no movimento de baixa, ou seja, os movimentos mais impulsivos, os movimentos impulsivos e mais duradouros, eles se desenvolvem a favor de uma tendência primária de baixa, ok? Então se aplica da mesma forma tendência primária de alta, tendência primária de baixa. Não necessariamente, né, um evento acontecendo após o outro, ok? Só estou usando aqui o espaço da lousa para mim desenhar. Perfeito. Eu sei que aqui eu tenho então uma tendência primária de alta, porque o mercado passou na maior parte do tempo se desenvolvendo de forma ascendente, né? Ou seja, agora o que que vai fazer eu compreender o princípio de tendência primária, né? Depois eu vou falar sobre a tendência secundária, que vai se encaixar em seguida, e aí você também tem um conceito de fractais, ou seja, você tem aqui um movimento primário, um movimento secundário, dentro de um fractal maior, que é uma tendência primária, e depois uma tendência secundária corretiva, tá? Bem, vamos lá, deixa eu pegar um espaço aqui na lousa. Então, a partir do momento que o mercado
ele inicia um processo clássico que nós chamamos na análise técnica de reversão. Ou seja, o que seria a reversão? É a reversão de uma tendência anterior, ok? A partir do momento que ele cria a reversão de uma tendência anterior, então imagina que esse mercado ele vinha de um movimento de baixa, aqui ele criou um evento de reversão, que seria conhecido também como pivô de reversão, e depois ele estabeleceu ali uma tendência de alta. A partir desse momento que ele estabelece uma tendência de alta, e o oposto é verdade para uma tendência de baixa, todo movimento impulsivo, todo movimento de alta, tá? Então, esse movimento de alta, esse movimento de alta, esse movimento de alta, eu vou chamar esse movimento como movimento impulsivo, tá? Ok? Se você entende que esse movimento ele é um movimento impulsivo, todo movimento impulsivo ele é um movimento de 100%. É muito importante você gravar isso aí, se necessário, anota isso aí. Pega aí um bloco de notas, pega aí um Notion, um celular e faz essa anotação, tá? Todo movimento impulsivo, ou seja, todo movimento impulsivo, né, dentro de uma tendência primária, ele é um movimento de 100%. Então, no caso aqui, qual que seriam os movimentos impulsivos dentro dessa tendência primária de alta? Os movimentos impulsivos são os movimentos de alta, ou seja, todo movimento de alta, eu considero ele como um movimento impulsivo. Quando que isso muda? Quando você tem a reversão da tendência. Inclusive, eu gravei uma aula tempos atrás falando sobre o conceito de reversão da tendência. No final dessa aula, no final desse vídeo, eu vou deixar essa aula aí disponível para vocês assistir, tá? Eu vou colocar ela também aqui na descrição, beleza? Essa aula que eu já gravei, ela vai complementar mais ainda essa aula que eu estou trazendo aqui para você. Perfeito? Então você tem dentro de uma tendência primária de alta, onde o mercado passa a maior parte do tempo se desenvolvendo a favor daquele movimento principal, que nesse exemplo é uma tendência de alta, o oposto é a verdade para uma tendência de baixa. Você vai considerar que todo movimento impulsivo, né, ele é um movimento de 100%, ok? Se todo movimento impulsivo ele é um movimento de 100%, então todo movimento corretivo, todo movimento secundário, ele é um movimento que retrai parte daquele movimento impulsivo de 100%, ok? Então, olha só como que começa a ficar simples. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que desse movimento de 100% impulsivo, esse movimento secundário, corretivo, ele retraiu parte desse movimento impulsivo. E o que seria parte? Seria aí que você vai aplicar o conceito de Fibonacci, que eu já vou trazer em seguida para você, tá bom? Então, primeiro você precisa entender essa linha de pensamento, tá? Então, todo movimento impulsivo, ele é um movimento de 100%. Tá bom? Porque quando você traçar Fibonacci aqui, você vai traçar uma linha do 0 ao 100. Quer dizer o quê? Que ele saiu de um ponto inicial, ponto 0, até o ponto máximo, ponto 100. E o que determina que aqui foi o ponto máximo desse movimento impulsivo? Porque depois ele iniciou um movimento secundário corretivo. E por que eu considero que esse movimento secundário ele foi corretivo? Porque ele não anulou 100% desse movimento impulsivo, ok? Ele fez esse movimento impulsivo, ele retraiu parte desse movimento impulsivo e depois ele retomou tendência e fez, né, um novo movimento impulsivo rompendo essa máxima anterior, tá bom? Ou seja, quando que esse movimento aqui ele não seria mais um movimento corretivo? Se ele anulasse 100% desse movimento impulsivo, porque se ele é um movimento corretivo, ele tem que retrair parte daquele movimento de 100% impulsivo. A partir do momento que ele anula aquele movimento em 100%, você não pode mais considerar ele como um movimento corretivo. Então você está provavelmente prestes a ver uma reversão da tendência acontecendo, ou o mercado provavelmente vai entrar num processo ali de consolidação maior, que pode validar ali depois uma distribuição, uma acumulação, se for o final de uma tendência de baixo, tá bom? Mas aí eu não vou entrar nesse tema, porque esse é um tema para outra aula, perfeito? Bem, então até aqui você compreendeu que a tendência primária é a tendência na qual o mercado passa a maior parte do tempo se desenvolvendo a favor dela. E aqui vem um ponto interessante, que Charles Dow ele fala na teoria dele, que a tendência primária ela tem uma duração de 1 ano ou a 1 ano e meio, né? Isso dependendo do ciclo ali. Só que aí o que você vai fazer? Você não vai entrar nessa linha de pensamento de Charles Dow. Não que ela está errada, ela está correta. Mas por quê? Charles Dow, na época dele, ele não tinha tempos gráficos intradiários. Naquela época não existia tempos gráficos intradiários. Era só gráfico diário. Então ele pegava ali o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e mínimo que o mercado negociou naquele dia e chegava ali a uma conclusão baseada numa barra, né?
Hoje nós temos os gráficos intradiários, então você vai considerar essa mesma linha de pensamento de Charles Dow, mas você vai adaptar ela a, por exemplo, ao day trade, que aí você pode olhar para uma tendência primária de alguns dias, de algumas semanas, ok? Você não vai ficar preso àquele conceito de tendência primária de longo prazo. Isso não é errado, mas se você está principalmente focado em operar day trade, você vai considerar a tendência primária geralmente aquela que você olha por um gráfico, por exemplo, maior, um gráfico de 30 minutos, 60 minutos, e aí você vai entender um pouquinho do que eu quero falar sobre isso aqui, tá bom? E se eu opero então o swing trade, Daniel, meus gráficos é diário, semanal e mensal, tudo bem. Aí você pode, por exemplo, olhar para o gráfico diário e estabelecer ali que aquela tendência que começou, por exemplo, lá em janeiro do ano passado, está perdurando até agora, é a tendência primária daquele ativo em questão que você está analisando, ok? Isso que eu estou falando aqui para você é um conceito de fractal, que nem é de Charles Dow esse conceito, mas Charles Dow, sem querer, ele já estava falando ali, dando início a uma origem de pensamento que Elliott se aprofundou depois de um tempo, né? Que é o conceito de fractal. Perfeito? Mas aqui o que você precisa compreender então a tendência primária é aquela na qual o mercado passa a maior parte do tempo se desenvolvendo. Deixa eu voltar aqui para a tela. A tendência primária é naquela na qual o mercado passa a maior parte do tempo se desenvolvendo a favor dela, seja uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Logo, eu entendo que dentro de uma tendência primária, seja de alta, seja de baixa, eu tenho basicamente dois movimentos, movimento impulsivo, movimento corretivo. O movimento impulsivo é aquele que se desenvolve a favor da tendência primária e o movimento corretivo é aquele que temporariamente para, né, o progresso da tendência primária e faz uma correção. E aí esse é o conceito de zigue-zague. O mercado ele não vai subir ou descer numa linha reta. Ele vai se desenvolver nesse conceito de topos e fundos. Movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo. E até um momento que você pode começar a ter um evento aí de reversão, que aí vai ficar o tema para outra aula. Perfeito? Bem, esse é o primeiro ponto que eu queria explicar para você. Então, aqui o que você vai pensar? O mercado, dentro de uma tendência primária de alta, ele trabalha se desenvolvendo através de topos e fundos ascendentes. Então, você tem aqui ó, um topo. Deixa eu traçar aqui para você. Ó. Vamos lá. Ó. Muito importante você compreender isso aqui. Você não pode assistir essa aula e depois sair com alguma dúvida sobre esse conceito de tendência. Se você tiver alguma dúvida, eu recomendo que você assista essa aula uma segunda vez. E se você assistir essa aula uma segunda vez e continuar com dúvida, deixa aí nos comentários qual que é a sua dúvida que eu vou te responder, tá bom? Não vai sair dessa aula com dúvida sobre tendência e depois você querer operar sem compreender esse princípio de tendência que você realmente vai... Né? Não vai se dar bem no mercado, tá bom? Então você tem um topo, você tem um fundo, certo? O mercado fez aqui um movimento e aqui ele finaliza esse movimento de alta e aí ele inicia um movimento corretivo, que é um movimento secundário. Ele para com esse movimento corretivo por aqui e inicia um novo movimento impulsivo. Então aqui ele deixou o que aqui para mim? Ele deixou um fundo, né? E aí o mercado ele vai se desenvolvendo através de quê? Numa tendência de alta, ele vai se desenvolvendo através de topos e fundos ascendentes, né? Então o mercado, você vê, ele faz um topo, um fundo, aí olha o topo que ele fez. Esse topo foi mais alto que esse topo. Olha os fundos que ele fez aqui. Esse fundo foi mais alto que esse fundo. Esse topo foi mais alto que esse topo. Esse fundo foi mais alto que esse fundo. Topos e fundos ascendentes. Perfeito? E o oposto, lembra que nós vamos ainda para o gráfico, tá? Então não tenha pressa aqui, tá? Assista a aula aí todinha para você compreender bem. Nós ainda vamos avançar para os exemplos gráficos que vai ficar mais notável isso aqui. Então você tem agora o oposto, que é o quê? Uma tendência de baixa. Então, ó, você vê que eu já desenhei o exemplo aqui, onde ele já anulou 100% daquele último movimento de alta. E aqui ele iniciou para mim uma tendência de baixa. Tá vendo aqui ó, que ele já anula 100% desse movimento? Isso acontece no gráfico real e com muita frequência. Inclusive aqui você tem um evento clássico chamado de ombro, cabeça, ombro, ou oco, que é um padrão, uma formação gráfica que indica a reversão de uma tendência. Perfeito? Não vou adentrar nisso agora. Se você não sabe o significado de ombro, cabeça, ombro, ombro, cabeça, ombro invertido, ombro, cabeça, ombro, oco, ocói, deixa aí nos comentários que eu posso pensar numa próxima aula, né, numa aula futura, falar sobre essa formação gráfica clássica e de reversão, tá bom? Perfeito? Bem, então aqui observa só, no conceito bem simplista de fractal, eu tenho aqui todo um movimento que eu posso chamar esse como um único movimento impulsivo e esse movimento de baixa como um único movimento corretivo. Imagina que eu estou olhando aqui, por exemplo, esse exemplo que eu estou desenhando aqui, ele é o gráfico, por exemplo, o gráfico de 5 minutos.
E aí imagina que depois quando você for lá no gráfico de 60 minutos, o que que você vai ter lá no gráfico de 60 minutos? Você vai ter mais ou menos isso aqui, ó. Você vai ter um único movimento impulsivo e você vai ter um único movimento corretivo, certo? Lá no gráfico de 60 minutos. Deixa eu colocar aqui uma coloração diferente, ó. Então lá no gráfico de 60, o gráfico de 5 minutos, linha azul, você tem lá uma série de zigue-zagues, de topos e fundos ascendentes dentro de uma tendência primária de alta. Isso aqui pode ter acontecido em 2, 3 dias, por exemplo, né? E aí depois o mercado ele veio para um movimento de baixa, que foi um movimento depois secundário, né? Um movimento corretivo. Por que corretivo? Porque ele não anulou 100% desse movimento, lembra? Então isso vai se aplicar a um único movimento, esse processo de anulação, mas se aplica a toda uma tendência também da mesma forma. Perfeito? Olha como que você vai. Eu nem ia falar sobre fractal, eu já estou falando um pouquinho sobre fractal. Eu não quero entrar muito profundo em fractal para você não ficar confuso, tá bom? Mas aqui é uma linha de pensamento para você já começar a entender um pouquinho sobre esse conceito de fractal que é muito importante, tá? Bem, então eu tive aqui toda uma tendência primária e aqui uma tendência secundária. E aí depois imagina que o mercado retoma novamente a sua tendência primária e vai embora, fazendo topos e fundos ascendentes, tá? Então vamos fazer aqui um recap aqui, né? Então você teve, né? O mercado dentro de uma tendência primária, aonde ele faz topos e fundos ascendentes, e que todo movimento impulsivo ele é um movimento de 100%, logo, todo movimento corretivo, ele retrai parte desse movimento de 100%, que geralmente vai ali trabalhar dentro da retração de 38, 50 a 61,8%. São as principais retrações de Fibonacci, existem outras, mas eu particularmente já percebi que na maior parte do tempo ele não valida essas outras retrações, como essas que eu comentei aqui, tá bom? Bem, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Fibonacci, e aí depois nós vamos avançar lá para alguns exemplos reais no gráfico para ficar mais notável isso aqui. Só que antes de eu falar sobre Fibonacci, eu tenho um projeto que eu chamo de protocolo Bereshit, tá? O protocolo Bereshit, ele é uma estrutura educacional que eu montei ao longo dos meus 7 anos de experiência no mercado financeiro. Então, quando eu pensei no protocolo Bereshit, nesse projeto educacional, eu pensei o que um trader iniciante, ou se eu estivesse iniciando no mercado financeiro agora, no trade, o que seria interessante para mim aprender, qual que seria interessante um acompanhamento de um mentor, qual que seria toda uma estrutura que ia realmente acelerar a minha jornada no mercado financeiro, eu ia ter uma direção orientada e, consequentemente, acelerar a minha caminhada no mercado financeiro. E aí foi pensando nessa linha de raciocínio que eu montei o protocolo Bereshit. O protocolo Bereshit, ele é formado primeiramente por um curso. Esse curso se chama Jornada Bereshit, tá? É um curso composto por 7 módulos, 30 aulas, onde eu vou trazer toda a estrutura da leitura da ação do preço, ou seja, da análise técnica clássica, desde os princípios mais básicos até os princípios mais avançados da leitura da ação do preço. Você vai aprender também sobre os conceitos de Fibonacci, sobre gatilhos de entrada, ou seja, que tipo de gatilhos você vai operar, você vai começar depois a personificar o seu perfil como trader, então você vai ser um trader mais arrojado, mais agressivo, vai ser um trader mais conservador, que tipo de trade é interessante você como um trader conservador evitar, né? E aí eu vou falar também sobre gestão, como que você vai gerir o seu capital no day trade, enfim, tudo isso está dentro desse curso. Só que quando você faz esse curso, você não faz só o curso e fica desamparado, não. Você vai ter toda uma vivência comigo e com os demais membros que estão dentro do projeto, que é o quê? Você vai ter 3 encontros semanais durante o pregão, então durante 3 vezes na semana nós vamos se encontrar durante o pregão, sala ao vivo, tela compartilhada, aonde eu vou trazer ali todo o conceito operacional daquilo que você aprendeu dentro do curso de forma teórica. Então você tem a teoria, curso, você tem a sala educacional, 3 vezes por semana, prática, tá bom? Você vai ter acesso também a 2 mentorias mensais, ou seja, cada 15 dias nós vamos se encontrar também em grupo, onde eu vou trazer ali temas diversos, que vai ser por votação dos membros, como mentoria. Mentoria também via Zoom, online, nós vamos estar online nessas 2 vezes por semana. E você vai ganhar também uma consultoria individual, direto comigo, onde eu também vou te orientar a como você vai iniciar, como que você vai gerir o capital, qual que é a sua intenção inicial, tudo isso vai ser trabalhado dentro dessa consultoria. E aí você tem acesso também à comunidade, que é um espaço lá no Telegram, onde nós estamos ali trocando informações sobre alguns pontos importantes e vivência ali do dia a dia do trader, beleza? É isso aí, link na descrição se você quiser conhecer o projeto, tá bom? Bem, vamos lá. Então eu já falei sobre o conceito de tendência primária, tendência secundária, movimento impulsivo, movimento corretivo. Já dei uma paletada aqui no conceito de fractal. Agora vamos fazer a aplicação de Fibonacci e depois nós vamos para o gráfico. Nós vamos replicar todos esses exemplos aqui que eu desenhei lá no gráfico, perfeito? Deixa eu só tirar essas linhas aqui. A gente fica aqui com
com um exemplo mais limpo possível. Perfeito? Isso aí eu posso deixar. Então, basicamente, a ferramenta clássica de Fibonacci é essa daqui que eu vou esticar aqui agora, tá? Quais são as principais retrações de Fibonacci? Inclusive, se você não conhece se você não tem um conhecimento sobre Fibonacci, fala que depois eu posso pensar também em fazer uma aula específica sobre retrações de Fibonacci, também projeções de Fibonacci. É uma ferramenta bem completa, tanto que dentro do curso Jornada Bereshit, eu tenho um módulo, que é o módulo, se não me falha, é o módulo 5, onde eu falo somente sobre Fibonacci, tá? São, se não me engano, 3 ou 4 aulas onde eu falo somente sobre Fibonacci. Então é um tema bem profundo. O que eu vou mostrar aqui é algo básico, é aplicável, funciona, mas o Fibonacci dá para você usar ele de uma forma muito mais profunda, tá bom? Então, olha só, se esse movimento aqui, vou pegar qualquer exemplo aqui, vamos pegar esse aqui, se esse movimento ele é um movimento impulsivo, porque ele é um movimento que está a favor da tendência primária de alta, logo ele é um movimento de 100%. Se ele é um movimento de 100%, eu entendo que esse movimento aqui ele é um movimento corretivo, né? Movimento secundário, logo eu entendo que ele retraiu parte desse movimento impulsivo. E como que eu vou descobrir o quanto ele retraiu desse movimento impulsivo para depois ele retomar a tendência de alta? Vai ser exatamente através da ferramenta de Fibonacci. Então eu vou pegar a origem desse movimento impulsivo, que foi a partir desse fundo aqui, olha só, e vou traçar até a máxima desse movimento impulsivo que terminou por aqui. Vou só colocar um pouquinho mais para cá. Eu vou mudar aqui a coloração, eu vou afinar um pouquinho aqui a linha para ficar mais destacado. Pronto. Então, olha só, isso, você viu que eu desenhei sem querer, né? Acho que eu já estou tanto tempo habituado a olhar para gráfico que eu acabei aqui acertando 50% sem querer, né? Mas enfim, isso acontece, tá? Então, olha só, desse movimento impulsivo, eu tive aqui um movimento impulsivo, tá vendo, ó? Do 0 ao 1, né? Do 0 ao 100, eu tive aqui um movimento impulsivo, depois esse movimento corretivo ele retraiu 50%, né? E aí depois ele retomou a tendência. Agora vamos fazer o contrário, né? Ó, eu vou traçar aqui, ó, desse fundo, vamos ajustar aqui, até esse topo, pronto. Aqui é outro movimento impulsivo, né? Ó, nesse caso o mercado chegou próximo dos 38%, nem chegou lá testar. Acontece também. E vamos fazer aqui, ó, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, movimento impulsivo, movimento corretivo. Ó, aqui ele parou simetricamente também no 61.8. Qual que é a importância dessas retrações de Fibonacci? Quando você traça Fibonacci e você entende esse conceito de movimento impulsivo, movimento corretivo, você entende que se aquele movimento que está se desenvolvendo atualmente, enquanto você está acompanhando o gráfico, ele é um movimento corretivo, você entende que em algum momento ele vai parar, ele vai encontrar ali um suporte ou uma resistência e as próprias retrações de Fibonacci, elas se aplicam também nesse conceito de suporte ou resistência, tá bom? Depois eu não vou falar sobre isso, eu não sei se o conhecimento, eu não sei se você entende sobre suporte e resistência. Comenta se você sabe realmente o que é suporte e resistência, né? Como eu encontro essas regiões, comenta que é importante eu saber, para mim saber qual que é a sua linha de conhecimento, né, o seu nível de conhecimento para saber quais são as próximas aulas que eu vou trazer aqui para você, tá bom? É importante você interagir, inclusive deixa seu like também, né? Dá uma moral aí para esse canal, compartilha. Se você participa daquele grupo lá no Telegram de trader que está iniciando, sabe? No Telegram, no WhatsApp ou até no Discord, manda o link dessa aula lá, dá essa moral aí, tá bom? Então, olha só, então quando você tem uma retração de FIBO, a retração de FIBO ela vai te mostrar, ó, o preço ele pode vir até os 38% e depois retomar a tendência, o movimento impulsivo. Ele pode vir até a retração de 50% e depois retomar o movimento impulsivo. Existem outros fatores que você pode acrescentar a essa análise, mas isso aqui já é o suficiente. E aí depende da tendência. Quando a tendência primária está muito forte, né, a pressão compradora, nesse exemplo aqui, ela é muito forte, as retrações elas vão ser curtas. Geralmente o mercado vai trabalhar no máximo ali 38%, no máximo 50%. Quando a pressão da tendência primária começa a ficar mais fraca, aí você começa a ver que os movimentos corretivos já retrai mais, já retrai 50%, 60%, tá? Então é uma forma também de você medir o quanto o mercado retrai depois de um movimento impulsivo, é uma forma de você medir a força de uma possível tendência vigente, que está em desenvolvimento. Perfeito? Bem, voltando aqui agora, vamos lá. Dito isso, eu posso também fazer da mesma forma, traçar Fibonacci de todo o movimento impulsivo. Olha só, né? Aqui eu estou traçando a Fibonacci de toda a tendência primária de alta, e aí eu posso imaginar o quanto esse movimento aqui, que é uma tendência secundária, né, principal, vai retrair desse movimento aqui primário. Perfeito? Tranquilo?
Bem, agora vamos lá. Vamos para o gráfico aqui, tá bom? Eu vou começar com um exemplo aqui, num gráfico de 5 minutos, depois eu vou tentar trazer pelo menos um exemplo num gráfico maior, né? De repente você é o cara que faz swing trade, né? E aí você pode talvez ficar, não acreditar muito que isso aqui vai se aplicar também lá no gráfico diário. Se aplica sim, tá bom? E se aplica melhor ainda. Quanto maior o tempo gráfico, maior é a taxa de acertabilidade. Eu queria ver um movimento bem amplo aqui de alta ou de baixa, né? Olha só esse movimento aqui, ó. Movimento bem amplo de alta, né? Olha só. Uma puta de uma tendência, ó. Uma fase bem legal aqui, né? Deixa eu pegar um gráfico maior, que aí ele vai ficar, não vai ficar tão pequeno, né? O movimento ali aqui, ó. Pronto. Peguei um gráfico de 15 minutos. Lembra o que eu falei, o que eu estou explicando aqui para você é indiferente do tempo gráfico. Se aplica aos 5, aos 15, aos 30, aos 60, ao diário, semanal, mensal. Estou explicando o conceito de tendência, o conceito de tendência primária, secundária, o conceito de movimento impulsivo, corretivo e a aplicação simples das retrações de Fibonacci. Não se preocupa com o tempo gráfico. Pega aí, se aplica aquele gráfico que você opera, ou aplica aquele gráfico que você analisa ele como um gráfico analítico, tá? E você vai ver que as coisas vão funcionar muito bem, tá bom? Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, deixa eu ver. Ó, aqui, ó, ela está aqui para trás. Pessoal, vou pegar um gráfico ainda maior, tá? Porque senão vai ficar muito fragmentado. O que é? Vai ficar muito pequeno, ó, porque foi uma baita de uma tendência. Eu acho que eu nem vou conseguir pegar toda aqui, né? Ó, vou pegar só um período aqui, ó. Deixa eu pegar só um período aqui, tá? Que já é o suficiente. Vamos para o gráfico diário, que essa tendência aqui do Bitcoin foi bem alta, né? Bem forte. Pronto. Tá aí, ó. Agora eu consigo ter uma visão melhor de toda essa tendência, né? Em um único espaço aqui na janela. Não precisa ficar passando por lá. Então, olha só. O mercado, ele ficou aqui um período lateral, né? Onde você vê que ele tenta fazer, ó. Ele tenta fazer uma renovação de fundo, ele falha, né? Ele tenta fazer uma renovação de topo, ele falha. Até que ele realmente conseguiu, né, sair dessa região aqui para cima. Aqui, então, essa região aqui que ele rompeu, ele validou isso aqui como, uma acumulação. Então, esse aqui, né, teve uma característica de acumulação. E aí você vê que ele cria o primeiro evento aqui de reversão, né, o principal, movimento impulsivo, movimento corretivo. Quando ele rompe essa máxima, ele aciona o pivô de reversão. Eu não vou ficar falando muito sobre os detalhes de pivô, reversão, continuação. Eu acredito que você sabe o que é isso. Se você não sabe, comenta também aí, tá bom? Que aí eu vou entender que o seu nível de conhecimento é bem básico e eu posso pensar depois em trazer uma aula também falando sobre conceito de pivô, que é extremamente importante e muitas vezes negligenciado, tá bom? Perfeito? Agora eu vou desenhar para você conseguir enxergar bem o cenário de tendência, o conceito de movimento impulsivo, movimento corretivo. Ó, movimento impulsivo, movimento corretivo, olha só. Tá vendo? Olha só. Ó, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo. Vamos parar por aqui? Tá, aqui a gente já tem informação suficiente para a gente trabalhar. Então, olha só, aqui nós temos o quê? Uma tendência primária de alta, nesse espaço-tempo aqui, certo? Por que eu tenho essa tendência primária de alta? Porque o mercado passou a maior parte do tempo, nesse período, se desenvolvendo de forma ascendente, ou seja, ele passou mais, ao longo do tempo, ele mais valorizou do que desvalorizou. Então, eu tenho uma tendência primária de alta. Essa tendência primária de alta, ela começou ali mais ou menos em setembro, né, e foi até meados de dezembro, 3 meses, né, um período legal, certo? Mas esquece o tempo gráfico, esquece isso aqui. Entenda o conceito, tá? Bem, então eu tenho aqui uma tendência primária de alta, onde o mercado faz topos e fundos ascendentes. Todo movimento de alta, então, ele é um movimento impulsivo de 100%. Todo movimento de baixa, ele é um movimento corretivo, que retraiu parte daquele movimento impulsivo de 100%. Aí você vê que isso aqui começa a mudar por aqui, ó. Aqui ele já começa a mudar esse evento, tá? Mas vamos focar nesse principal. Então, olha só, ele faz um movimento impulsivo, um movimento corretivo. Agora eu quero saber o quanto desse movimento impulsivo o mercado retraiu. Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou pegar minha ferramenta de Fibonacci. Aqui nessa plataforma chamada Profit Chart, essa aplicação ela é diferente. Você vê que lá na outra plataforma eu peguei do fundo para o topo e ele me deu as retrações. Aqui eu peguei do topo para o fundo e ele me deu as retrações. Como que você vai traçar Fibonacci sem ter dúvida que você está traçando correto ou certo ou errado? As retrações. A primeira retração que que o movimento corretivo deve encontrar é sempre a retração de 38,2%, tá? Olha, deixa eu fazer algo aqui, calma aí. Deixa eu trazer um pouquinho para cá para você visualizar melhor isso aqui. Pronto. Ó, todo movimento corretivo, quando começa a correção de um movimento corretivo,
A primeira retração que ele vai encontrar é a retração de 38%. A segunda, 50%, a última, 61,8%. Essas são as principais. Então, se você traçar FIBO e você vê, por exemplo, eu vou traçar errado aqui, ó, tracei errado. Se você traçou FIBO e aquele primeira retração que vai encontrar o movimento corretivo é o 61,8, você traçou errado. Aí você traça da forma inversa que você vai corrigir. Entendeu? Por quê? Porque no Profit você traça, né, uma retração, a retração de um movimento de baixa, você traça de cima para baixo aqui, ó. Aqui não, ó. A retração de um movimento de baixa, você traça de baixo, de baixo para cima. Ó, é o contrário, entende? Isso vai de acordo com cada plataforma. O importante é você entender que a primeira retração que o movimento corretivo precisa encontrar, que é esse aqui, é a retração de 38%. Você, olhando aqui para essa colinha, não tem como você errar. Beleza? Então, olha só, movimento impulsivo, movimento corretivo, né? Aqui ele fez uma correção que eu chamo de ABC, segundo a escola de Elliott, não vou entrar nesse detalhe agora, isso é algo mais profundo, mas o que você precisa entender aqui é, olha onde ele encontrou o suporte, aonde ele parou, exatamente no 50% de fibra. Você vê, ele testou aqui a primeira vez, parou, né? Depois ele tenta retomar a tendência de alta, não tem força, volta, testa de novo essa região. Aí esse segundo teste aqui, ele se torna mais forte que o primeiro. Por quê? Porque ele já tinha deixado aqui um suporte. Lembra que eu falei para você que muitos níveis de preço, de suporte e resistência são formados pelas retrações de FIBO? Olha aí, aqui é um suporte. Isso aqui é no diário. Se você traçar isso aqui e for lá no gráfico intradiário, você tem um baita do nível de preço, tá bom? Perfeito? E aí depois ele fez outro movimento impulsivo. Vamos lá, ó. Ele fez aqui para mim outro movimento impulsivo, certo? Agora eu vou traçar FIBO desse outro movimento impulsivo. Deixa eu ver o quanto que ele retraiu aqui para mim. Eu acho que ele não retraiu nem 38%. Se muito retraiu, foi 38%. Ó, nem 38%. Isso mostra o quê? Que a tendência está forte. Aí depois ele foi, ó, fez um topo ascendente, ó, topo mais alto que esse topo, topo mais alto que esse topo, ó. Ele fez esse movimento aqui. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa, ó. Movimento impulsivo, movimento corretivo. Olha lá, ele retraiu 61,8, aqui ele já retraiu bastante, né? Você vê que ele testou ali o 38, parou um pouquinho, depois veio para o 61,8, aí ele foi embora também, ó, ganhou força e iniciou a tendência ali, tá? Perfeito? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho a minha tendência primária de alta. Qual o momento que ele começa a querer reverter essa tendência? Olha só, ele faz aqui para mim, ó, movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo. Aí esse movimento aqui, ele era para retrair parte desse movimento. Ó, deixa eu desenhar para você ficar compreender melhor. Ó, movimento impulsivo, certo? Aí quando ele vem para baixo, era para acontecer o quê? Ele fazer uma retração desse último movimento e dar continuidade. Só que ele não fez, ó. Ele já voltou. Olha como que ele anulou o movimento, olha como que, ó, esse, ó, movimento impulsivo, movimento corretivo. A partir daqui ele fez outro movimento impulsivo. E quando ele fez esse movimento de baixa aqui, ó, ele já anulou, ó, 100%, até passou um pouco mais esse movimento. Então, nesse momento, a tendência primária de alta ela está comprometida. Você não deve mais ficar atento na tendência primária de alta nesse momento. Você já deve ficar atento para uma consolidação ou um processo de reversão. E a própria consolidação, muitas vezes, ela já é o início de um processo de reversão no mercado, que aí vai entrar no conceito de distribuição, acumulação, que é um outro ponto também, né, que eu não vou citar nessa aula para não ficar muita informação numa aula só e gerar confusão aí para você, tá bom? Esse não é o objetivo. Vamos pegar um outro exemplo agora no índice, ó, vamos lá, deixa eu pegar um gráfico aqui de 15 minutos, deixa eu ver aqui, vou pegar um gráfico um pouquinho maior, 60 minutos, pronto, 60 minutos você tem um período aqui para me olhar sem eu ter que ficar arrastando muito aqui. Ó, tá bom? Eu quero mostrar esse período aqui, ó. Olha só, esse período aqui, ó. Então, olha só, o mercado faz um movimento bem forte de baixa. Aqui ele faz um pequeno movimento corretivo de alta. Isso aqui é uma bandeira de baixa, né? Nós chamamos aqui. E eu lembro que eu fiz até um trade com o pessoal aqui nesse dia. Não pelo 60, pelo 5, mas nós pegamos parte desse movimento, né? Se não me falha a memória, nós pegamos. Como a gente opera os poucos trades que nós fazemos, a gente consegue lembrar mais facilmente, tá bom? Ó, tá vendo que ele passou longe de FIBO? Não veio nem na retração de 38%. O que quer dizer? Quer dizer que a tendência primária de baixa ele está muito forte. Aí ele fez, ó, movimento de baixa, movimento corretivo. Aqui ele faz um outro movimento, ó, movimento impulsivo, tá? Aí aqui ele faz uma pequena correção, ó, tá bom? Deixa eu traçar a FIBO aqui agora. Acho que aqui ele chegou a beliscar pelo menos os 38%, né? Ó, quase, tá vendo? Ó, quase, veio muito próximo, mesmo assim não cravou. Mostra que a tendência de baixa tá forte. Aí ele demorou um pouquinho, mas perdeu esse fundo, foi embora, até que ele começa aqui, ó, a querer fazer um processo de reversão, né? Ele vai
né, labutando até que ele consegue, ó, validar um processo de reversão. Aí aqui já mudou tudo, ó. Fez um movimento de alta, movimento de baixa, e aí depois ele vai, né, aos trancos e barrancos romper dessa máxima. Aí ele fez o quê? Fez aqui, validou um evento de reversão e foi embora. Ó, retraiu quase 50% e foi embora, tá? Vamos pegar o gráfico de 5 minutos agora e vamos olhar alguns exemplos aqui no gráfico de 5 minutos. Olha só, o mercado vinha de uma tendência de baixa. Aqui nesse dia ele já cria um evento de reversão através de um gap, tá bom? E vai embora. Ó, aí começa, ó. O movimento aqui já faz um movimento de alta, corrige um pouquinho e vai embora. Movimento impulsivo, movimento corretivo, movimento impulsivo, movimento corretivo. Ou seja, movimento primário, movimento secundário. Ó, vou traçar fibo desse movimento aqui, ó, daqui. Esse fibo eu vou traçar ele aqui. Por que aqui? Porque olha só, aqui ele fez isso para mim. Ó, ele fez isso aqui, ó. Olha só. Certo? Aí depois ele alongou um pouquinho aqui. E aí ele fez esse movimento, tá? Então, esse é o fundo que eu considero. E olha só, se eu estou traçando certo ou errado, olha aí, ó. Parou exatamente no 38%, olha o comportamento dos candles, né? Ó, fechamento, abertura, tudo na região dos 38%. E aí mostrava que se ele desse continuidade, ia ser ainda a gente tinha um movimento forte para acontecer, né? Aí você vê que ele faz aqui um testezinho no topo anterior e vai embora. Esse segundo movimento, provavelmente, não retraiu nem 38%, ó, quase 38%. Faltou pouquinho. Seria legal, inclusive, ele retrair 38%, por quê? Porque era uma confluência também com o topo anterior, né? Era mais interessante. Veio muito próximo e foi embora, tá bom? E aí veio o próximo e foi embora. Bem, vamos lá. O que eu trouxe aqui para você é o conceito mais simplista que existe de tendência. Então eu falei sobre uma tendência primária, o que é uma tendência primária, o que é uma tendência secundária, como que você vai analisar o gráfico através desse conceito de tendência primária, tendência secundária, o que é um movimento impulsivo, o que é um movimento corretivo, qual que é o momento que o mercado começa a mostrar um possível sinal de reversão através do movimento anulado, lembra? Movimento impulsivo e movimento corretivo. Se anular 100% do movimento que era impulsivo, você já começa a abrir, né, margem para um possível processo de reversão ou lateralização, que depois pode desencadear assim numa reversão. Tá bom? Porque nem sempre a reversão ela vai acontecer instantaneamente, tá? E falei também sobre um pouquinho do conceito de aplicação das retrações de Fibonacci. Você vai trabalhar com essas três retrações, 38.2, 50, 61.8. Não esquenta a cabeça procurando outras retrações. E eu tô falando porque eu tenho mais 7 anos de mercado. Eu já olhei todas as retrações de Fibonacci que existem e, cara, aplica só essas que você tá bem. Quanto mais enxuto a sua leitura, a sua aplicação, a sua metodologia, melhor. E a minha metodologia, ela tem como conceito, né, uma metodologia conservadora e seguidora de tendência, ou seja, ela é bem enxuta. Então, ao longo desses 7 anos, eu fui ajustando, isso funciona, isso não funciona, isso é excesso, isso não é, fui aplicando e formei essa metodologia enxuta que eu tenho hoje, que você vai encontrar lá dentro do curso Jornada Bereshit e toda a vivência comigo. Bem, é isso que eu queria trazer aqui para você nessa aula. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Eu estou postando aulas aqui praticamente quase todos os dias, né? E estamos só no começo do canal. Basicamente tem 20 vídeos. Aí o canal já tem há muito tempo, mas agora definitivamente 2025 em diante, com a bênção de Deus, eu quero estar aqui realmente ativo no YouTube, tá bom? Quero compartilhar um pouco aí do meu conhecimento com você. Beleza, meu caro? É isso aí, um abraço e até a próxima aula.